Dá para acreditar que esse potinho aqui ele pode te ajudar na sua meta de emagrecimento? Pois é, ele pode te ajudar na sua meta de emagrecimento. E a pergunta que eu quero fazer para você é: ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês e da sua vida, você fala mais das coisas que você fez que deram certo, ou você fala mais daquelas coisas que você fez errado ou que você não fez? Você mais se elogia ou você mais se critica? Porque por uma questão de proteção do nosso cérebro, ele vai o quê? Sempre evidenciar aquilo que a gente fez de errado, ou então aquilo que a gente fez que não deu certo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo aquilo que não vai levar a gente no nosso objetivo e fica aquela voz entre um ouvido e outro, né? Sempre nos criticando, sempre evidenciando aquilo que a gente fez errado, a gente sempre vai se manter em um estado de alerta. E existe, sim, sempre, com certeza, coisas positivas que você faz, coisas que vão te levar ao seu objetivo. Você acerta ao longo do seu dia, só que não adianta a gente fazer. A gente, além da gente fazer, existe um passo que é bastante importante, que é a gente reconhecer. Por quê? Porque para a gente, aquilo que a gente faz de errado, aquilo que a gente faz que não deu certo, tem um peso muito maior do que aquilo que a gente faz que deu certo. A gente tem a tendência de dar mais atenção para aquilo que deu errado, ou então que não foi bom, que a gente não fez de certo, do que aquilo que a gente fez de certo. Mesmo que a gente tenha feito 10 coisas certas e uma errada, a gente sempre vai tender a dar muito mais atenção para aquilo que a gente fez de errado. E a gente dá atenção para aquilo de bom, de certo, de positivo que a gente fez, é uma questão de treino. E é aí que entra esse potinho. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver. Isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E para qualquer habilidade que a gente precisa desenvolver, quanto mais a gente usar os nossos sentidos, melhor. Então, essa daqui eu costumo falar que é a caixinha da superação. Não tem jeito. Para a gente conseguir alcançar o objetivo que a gente tem em emagrecimento, a gente tem que fazer coisas diferentes. E a gente tem que fazer coisas, muitas vezes, que são difíceis. Quando você está com aquela vontade de comer doce, sei lá, e você substituir por uma fruta, gente, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu ando nessa rua. Só que quando a gente faz isso e a gente reconhece isso, isso vai alimentando na gente um senso de que, caramba, eu consigo. Nossa, mais uma vez eu me superei. E quando a gente vem e a gente registra por escrito, a gente está usando os cinco sentidos. Então, eu estou vendo, eu estou usando o tato, se eu ler, eu estou usando a minha audição, eu estou usando a fala. Então, quanto mais sentidos a gente usar, mais a gente vai conseguir evidenciar. Então, a caixinha, né, das superações, ou a caixinha das evidências, o potinho das evidências, como eu costumo falar, ou das superações, ele ajuda nisso. E isso é uma questão de treino, porque você vai ver, quando você vai registrando, você vai ver que tem coisas que você faz que chega no final do dia, porque o ideal é que você faça isso sempre no final do dia, que você nem lembraria se você não tivesse registrado. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito boba, mas não é uma coisa pela qual a gente treina. Até os 8 anos de idade, para você ter ideia, a gente escuta um elogio para 9 repreensões. Então, isso já vai criando na gente um padrão de que, eita, eu faço muito mais coisas erradas do que coisas certas. É um padrão instalado na gente, tudo isso porque é uma forma, né, dos nossos pais colocar limite na gente, é uma forma de educar, enfim. Mas só que depois que a gente entra na fase adulta, se a gente quer ter consistência, se a gente quer conseguir trabalhar, inclusive, a nossa capacidade das coisas, a gente precisa fazer coisas diferentes. E quando uma pessoa ela não reconhece as coisas boas, positivas que ela faz, o que que acontece? A autoestima dela vai ficando cada vez mais baixa.
E uma das formas da gente aumentar a nossa autoestima não é falando, não, eu consigo o que eu quiser. Uma das formas da gente aumentar a nossa autoestima é evidenciando que eu consigo fazer algo. Só que a gente tem a tendência de não dar atenção para as coisas boas, certas, e que vão levar a gente àquele objetivo que a gente tem. E é aí que entra o potinho, né, das superações, ou então o potinho das evidências, que é assim que eu gosto de chamar, porque assim você vai registrar. Então é uma coisa muito simples. Outra função que o potinho ele tem, aquele dia que você está sentindo o cocô do cavalo, do bandido, sabe aquele dia que você está se sentindo, ou porque você falhou, ou então porque você não conseguiu cumprir um combinado que você fez com você, ou então porque você falou, ah, eu ia ficar, sei lá, 10 dias sem açúcar e fui lá e comi. O que que você vai fazer? Isso daqui também serve como um lugar para você consultar. Nesse dia que você tá mal, se você não tiver registrado, você não vai conseguir captar na sua mente, porque você vai estar numa tela preta, você vai estar aí com um blackout de que você não tem valor nenhum, você não vai conseguir buscar nenhum registro das coisas boas que você fez. Agora, se você tiver registrado no papel, nesse dia o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai abrir e você vai ler. E aí, ó, deixa eu até ler o que eu escrevi, ó. Come 2 ovos mexidos antes do aniversário da Manu para não enfiar o pé na jaca. Come um hambúrguer de forma planejada e consciente. Então, aqui, ó, se um dia eu estiver falando assim, meu Deus, eu furei, eu não fiz a coisa certa, eu venho aqui, eu falo, caramba, ó, eu comi 2 ovos mexidos antes do aniversário para não enfiar o pé na jaca. Então, aqui tem vários. E quanto mais você vai fazendo, porque esse é um processo constante, mais você vai criando essas memórias. Além do que, esse potinho aqui, você vai vendo que ele tá aqui, né? Tá um terço mais ou menos cheio, né? Um pouquinho mais que um terço. Vai dando aquela estigada para você querer, para você querer encher mais. Então, se você comprar um e ele for transparente, melhor ainda, porque você vai vendo ele enchendo também. Aí você vai falando, caramba, ó, tenho bastante conquista, tenho bastante superação, e assim vai, tá? Então, faça o seu potinho, coloca isso em prática, porque vai te ajudar aí a você conseguir alcançar sua meta de emagrecimento. Comenta aqui embaixo se você vai fazer, se você já fez, se você está colocando aí as suas superações, as suas conquistas. Compartilha aqui comigo.